E aí, como a gente está falando da Laudato Si aqui, e a gente está num evento que é avivamento sociopolítico, eu queria trazer essa temática socioambiental para uma discussão sociopolítica. E aí não tem como a gente não falar de um sistema, se a gente está falando de um sistema, que ao falar de meio ambiente, a gente também tem que falar desse sistema, que deveria ser pautado pela política, né? A nossa sociedade, ela vive, e a gente vem trabalhando nessa temática. Mas o que é pautado hoje é o econômico, e não o político. As ações, por a gente viver numa sociedade capitalista, sendo bem claro no que eu quero dizer, as nossas ações, elas são pautadas por um modelo econômico. E como a gente vive numa sociedade capitalista, se a gente for falar aqui na sala o que seja desenvolvimento ou crescimento, como a gente vai medir isso? A gente vai medir através do crescimento econômico e não do político. E aí vai na linha do que o Daniel estava querendo colocar sobre a cultura do bem viver. A gente ainda, infelizmente, tem que trabalhar numa lógica de sociedade onde ela é considerada avançada pelos bens que ela produz e pelos bens que ela consome. E o grande desafio da cultura do bem viver é entender que há uma diferença gritante entre desenvolvimento e crescimento. E num trabalho que eu já fiz há um tempo atrás, mostra exatamente isso que eu quero dizer, que é o seguinte: crescimento é igual uma criança. Você nasce, cresce, desenvolve e para de crescer. Você não cresce mais. Né? E na nossa sociedade capitalista, não. A ideia é que para um país ser considerado, ter um PIB, né, que tanto se almeja, temos que crescer, temos que crescer, temos que crescer. Para isso temos que produzir, temos que consumir. Especular. E aí vai. E aí para fazer isso, você degrada o meio ambiente. Vale tudo. Então devasta, você acaba com os recursos naturais e por aí vai. Só que se você falar isso com uma sociedade querendo impor um outro modelo, a própria sociedade rotula, que daí vai aparecer o ecochato, vai aparecer o biodesagradável e por aí vai. Né? Como também quem trabalha com a questão de formação política, também o político chato, aquele que só fala de política, que não sabe fazer outra coisa. Então, estamos comungando dos mesmos problemas. Então, como trabalhar numa lógica de um sistema capitalista que fala que a felicidade se dá através de um crescimento econômico. Né? Então, para crescer, para ser um país desenvolvido, temos que crescer, enriquecer, e isso vai trazer a felicidade. Então, como trabalhar isso? Antes de responder, eu queria ouvir o Edson. Também, fazer um pequeno contraponto ao que o Luiz falou, um bom termo aqui do Antônio. Primeiro, pontuando o que o Antônio colocou, a respeito de que crianças nós queremos deixar para o mundo amanhã. Né? Então, um foco bem voltado para a educação, formação, né? E você colocou bem a partir do nosso exemplo também. O Daniel falou um pouco sobre os sistemas, né? Sobre a necessidade de repensar essa maneira da sociedade que o Luiz reforçou, sobre a maneira como a gente encara esse crescimento, essa forma de viver e o que a gente pode fazer para isso. E o Luciano estava falando sobre as ações da comissão. A minha dúvida é se esses modelos que estão sendo colocados aqui, exceto que a proposta do Luciano, se eles já não estão, a gente não está cansado de trabalhar com eles e não chegar a lugar nenhum. Porque, no fundo, parece que a gente está buscando uma solução fora. O problema é do sistema, o problema é da política, o problema é da educação. E a gente para de olhar para a gente mesmo. Até que ponto eu preciso mudar?
Então, a sociedade moderna, consumista, na verdade, ela se baseia muito no conforto. Quanto de conforto eu quero? Nós estamos aqui todo mundo bem agasalhado, na sala, etc. Quanto de conforto? Eu tenho mais uma blusa no carro, comentei com luva, tem mais outra blusa no carro, porque eu estou achando que vai fazer frio. Porque a gente tem medo de perder um pouco do bem-estar da gente. E a proposta do Papa nesse documento é até que ponto a gente está a fim de abrir mão desse nosso bem-estar. Porque para você ter mudanças, você precisa mudar alguma coisa na sua vida. Você precisa mudar o seu bem-estar. Você tem que abrir mão, andar de bicicleta ou andar a pé, eu tenho que abrir mão do conforto de andar de carro. Eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida. Então, eu acho que o grande desafio que nós estamos colocando nessa comissão é trazer para cada pessoa um repensar na sua própria vida. A sua conversão ecológica, a conversão da sua própria vida. Para que isso reflita nas políticas, reflita no comportamento social, reflita na educação. Se a gente não tiver a mudança em casa, na minha casa, a partir das minhas ações, a gente não consegue fazer mudança com o outro. A gente espera sempre que o outro faça alguma coisa. A gente tem que pensar o seguinte: o que eu fiz? O que eu mudei? Então, se não... eu acho que esse é o grande desafio e a grande dificuldade de como fazer as pessoas enxergarem isso. É a verdadeira conversão ecológica que o Papa propõe. Eu não sei também, a gente está trabalhando na linha da catequese, etc. Mas a pergunta é até que ponto cada um de nós está disposto a abrir mão do nosso bem-estar para a gente melhorar essa situação, diminuir esse consumismo e diminuir e enxergar toda essa teia de relações que existe no mundo. Obrigada aí. Zé Carlos, e daí eu dou a palavra para os debatedores, ok? Bom, né, a questão da casa comum, da sociedade, né, em que a gente vive, né, como já foi falado pelo Luiz Henrique, a questão do consumo desenfreado, ou seja, para você ser feliz, você tem que entrar no processo do conforto. Lógico, né, que tem uma boa maioria nesse conforto e a maioria no desconforto, né, gerado pela questão política que só visa o conforto de si próprio, mas não se preocupando com o conforto de outro. Tudo bem, lógico que a gente está falando na questão, né, do planeta, do que se produz, da tecnologia, como é que a gente vai educar as crianças, sendo que a mídia também está envolvida com toda essa questão de você consumir, você vai ser feliz. Mas qual é esse tipo, né, de política que está sendo exercido no meio dessa maneira de se consumir? Essa era a minha observação. O Daniel gostaria de responder a partir das 3 colocações. Primeiro, eu acho que dialogando um pouco com o Edson, esse dilema, que de alguma forma o Antônio tocou também, se começa da pessoa, se começa da sociedade, é o dilema da história da igreja. E eu não acredito, e até na leitura do próprio documento, que o Papa se resuma apenas na dimensão pessoal, não. E eu acho que o nosso desafio é fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? E, particularmente, eu quero dar o meu testemunho em casa. A gente coleta água de chuva, vendemos um dos carros, passamos a mais transporte público, repensamos a nossa alimentação, desde a Laudato Si. Nós estamos buscando de forma humilde, não estou aqui querendo fazer, e o desafio a gente sente para poder ficar mais perto de quem realmente tem o desconforto do seu cotidiano. Se a gente tem alguns momentos de conforto, na grande maioria tem um desconforto permanente. Então, por isso que eu acho que esse engajamento é o difícil também. Porque desconforto é participar. Desconforto é você incomodar, é você questionar. Nós estamos numa sociedade que falou que viver bem é viver sem conflito. E o primeiro tema que eu trabalhei aqui, Antônio, Luciano, foi o tema do conflito. Porque nós vamos fazer um retiro que vai tocar na situação da participação política, onde o conflito vai estar presente na nossa discussão. O nosso debate vai ser conflitivo. Então, se a gente não souber lidar com o conflito, então a gente começa perdendo. Então, eu trago aqui um pouquinho como essa reação ao debate,
essa necessidade de fato complexa. É mudar a nossa vida, sim. É testemunhar a mudança na nossa vida. É sensibilizar outros para fazerem o mesmo. Mas só conversão pessoal não é suficiente. Nós temos que mobilizar a sociedade para agir. Tem uma urgência posta e colocada, né? Eu acho que a própria atitude do Papa, quando ele solta a encíclica, né, ainda em junho, na perspectiva de influenciar a COP21, ele estava pensando no coletivo e no macro também. Então, nós temos uma grande renúncia dos cristãos na participação política. Isso traz uma série de ônus para a questão socioambiental, né? E é pena, Luiz, que você faça essa cumplicidade, solidariedade naquilo que está sendo dificuldade para a Comissão Socioambiental. Eu queria que essa fosse naquilo que nós temos como possibilidade de construção, né? Na CNBB, só para vocês saberem também, nós estamos fazendo todo o estudo e a CNBB vai entrar em reforma para que ela seja sustentável em termos de energia elétrica. Porque ele está falando de tanta coisa. Se a própria conferência, enquanto instituição, também não se converte, também não muda, então que testemunho que a gente pode dar? A gente está combatendo as grandes hidrelétricas em terras indígenas lá na Amazônia. Mas se a gente também não faz o exercício que custa caro, né? Então a igreja vai ter que fazer um investimento nisso. Mas ao mesmo tempo também a gente quer dar o nosso testemunho. Foi um debate tremendo com o econômico, com a equipe, porque aí todos os problemas econômicos são postos, né? Ah, para que isso? Então quase que a justificativa para o processo ser implantado foi o convencimento econômico. No longo prazo, mostrar que vai ser economizado. Mas é uma pena que a gente tenha perdido a batalha do argumento socioambiental. Mas foi a única chance que nós tivemos para convencer a equipe financeira da CNBB econômica, foi argumentar que a gente vai economizar lá na frente, né? Mas só para dizer que a gente realmente é uma dificuldade muito grande sair dessas amarras que nós somos postos, né? Porque é uma questão de cultura, né? E a gente está embrenhado, por isso que todas as atividades que devem ser feitas, talvez aí uma sugestão na Comissão Socioambiental, na perspectiva de mostrar que tem outros tipos de felicidade e alegria nesse mundo, que não seja do consumo, de ir ao shopping, de comprar, a gente pode fazer. Então, só dando essa contribuição, né, assumindo o fato que esse é um dilema que a gente vai carregar pelo resto da vida. E eu trabalho muito com as escolas católicas, eu sou professor de uma universidade católica, e isso é sempre colocado. E qual é o testemunho que a universidade dá para que a gente possa, então, ter uma prática diferente, né? E a gente se pega no meio das contradições sempre. Essa questão, né, desse dilema, eu começo, né, ou mudo o sistema, né? Eu acho que é bem isso que o Daniel comentou. Eu acho que a gente tem que trabalhar sempre nas duas esferas ao mesmo tempo, o máximo que a gente puder. Eu lembro muito de uma cena de um filme, eu já assistiu a palestra sobre ecocidadania lá no seminário, assisti um trechinho. Eu recomendo a todos que assistam. O filme se chama La Belle Verte. É um filme francês, mas tem uma cena em especial que, para mim, assim, resume um pouco o filme. Uma pessoa que não conhece nada do nosso modo de vida pergunta para uma mulher o que ela tem na bolsa dela, porque queria ver o que era aquilo. Daí a pessoa, não, tudo bem, eu mostro para você, e começou a tirar as coisas da bolsa. Daí, isso aqui é chave, serve para abrir portas, isso aqui, Daí, a pessoa, isso aqui é um batom. Para que serve? Ela começa a passar na boca e tal. É para ficar mais bonita. Tá, mas para quem? Daí ela começa, para todo mundo. Daí ela começou a achar, né, assim, a partir do momento que ela foi dando as respostas, ela começou a cair em si. Né? Daí depois ela pediu para ver um álbum de fotos e ela falou assim, ela, né, mostrando as pessoas na foto, esses aqui são os que você ama. Sim, mas eles não estão usando batom. Né? Então parece assim, parece a pessoa para ser bonita, para ser amada, ela precisava ser bonita. Né? Por isso que era a justificativa dela passar batom.
Mas as pessoas não precisam usar batom para ser bonitas. Então, muitas vezes a gente está inserido dentro de um sistema, e muitas vezes a gente não para imaginar o porquê das nossas ações. E o interessante desse filme é que em vários momentos ele vai desmascarando isso. Várias situações que a gente está tão imerso que a gente não para mais para pensar o que a gente está fazendo. E eu acho que é bem isso. Na questão do sistema capitalista, muitas vezes a gente está tão motivado a fazer as coisas sempre da mesma forma que a gente não para pensar por que a gente está fazendo aquilo. Né? E eu acho que é um pouco nesse caminho, desmascarar o sistema para que as pessoas possam entender o que realmente está levando elas a ter aquele comportamento, né? E ao mesmo tempo ter atitudes que possam ser proféticas, né? Para dar o exemplo. Então eu começo fazendo o que eu posso, né? Começo por mim e abrindo os olhos à sociedade. Eu acho que nesse sentido o próprio Papa Francisco ele tem sido um exemplo mesmo, né? Que as pessoas mais próximas dele sabem o quanto ele tem aberto, né? Está abrindo mão de vários confortos dentro do Vaticano que os pares ficam escandalizados ali no cotidiano, né? Então ele dá o exemplo, mas também desmascara. Então acho que esse é o nosso trajeto. Eu queria retomar, principalmente diante daquilo que você colocou, lógico que vai perpassar os outros comentários. Me parece que a grande discussão é descobrir o que é verdade. Acho que para nós, e aí independente de credo, política, partido, estado de espírito, local que vive, etc., descobrir o que é verdade. E é o grande ponto quando se busca a raiz humana da crise ecológica dita pelo próprio Papa, quando ele fala do relativismo prático, que é a ideia do tal do subjetivismo. Porque hoje é tudo tão confortável, a minha verdade, que é um absurdo tudo isso. Nós esquecemos de ensinar o que é verdade per si. Hoje há uma grande preocupação com a ideia da moralidade que esquece o que é a ética propriamente dita. As duas coisas estudam o comportamento, mas é muito mais fácil a gente ficar só na questão da moralidade para todos os aspectos, né? Desde nós aqui, que de uma certa forma temos algum engajamento religioso, certo? Até aquele político. Então é muito mais fácil atender a grande massa do que atender a verdade, contrariando a grande massa. Então, como é que eu posso estabelecer a ideia do PIB ou do FIB, né, que é a felicidade interna bruta, que a Amartya Sen coloca e que estabelece outros parâmetros para entender se alguém está em crescimento ou não? E aí, quando a gente coloca dentro de um gráfico a diferença entre pessoas que têm, por exemplo, que isso foi uma comparação que foi feita alguns anos atrás, países com grande PIB e números de, por exemplo, de suicídio. Você vai ver o absurdo que é absolutamente contrário, né? Quer dizer, quanto maior o PIB, maior o nível de suicídio. Por que isso, né? Porque a felicidade não está ali. Então, aí eu começo a querer imaginar o seguinte: se eu tivesse um compromisso verdadeiro, se eu tivesse um compromisso com a verdade, eu poderia chegar a respostas como essas com muito mais facilidade, mas não. E aí eu coloco um pouco daquilo que você estava dizendo. Quer dizer, se o Papa Francisco veio para colocar uma encíclica que pudesse pressionar a uma COP21, só que na COP21, o que nós tínhamos? Países que estavam simplesmente dizendo: como é que vocês podem todos me ajudar? Ao invés de, olha, eu sou um país com tal e tal característica, eu sei isso, faço isso, tenho essa e essa limitação, como é que eu posso ajudar todos vocês? O projeto mudou. Antes, nós tínhamos
E aí eu vou tentar ser bastante simples nisso, né? Antes era o que eu posso efetivamente trazer para vocês. Então a gente tinha lá um modelo que era teocêntrico, que até aí é o modelo que a gente gostaria que fosse. Só que quando ele mudou de teocêntrico para antropocêntrico, ficou ruim, mas não ficou tão ruim quanto é hoje. Porque enquanto era antropocêntrico, eu ainda acreditava no ser humano. Hoje ele é umbigocêntrico. Então eu só acredito em mim e só coloco como referência o que eu gosto, o que eu quero, o que eu acho. Aí eu junto pessoas que gostam das mesmas coisas, aí eu vou fazer manifestação, que agora, hoje se manifesta para tudo lá em São Paulo. Qualquer coisa, qualquer bobagem, mesmo que seja contrário ao que é o direito da vida, ao direito dos outros, etc. Então, me parece que a ideia do econômico, isso fica até aquém da discussão. Porque o poder é mais importante do que o que é econômico. Porque hoje, me parece que estar em evidência é melhor do que ter muito dinheiro. Agora, lógico, se eu puder ter muito dinheiro e estar em evidência, é muito melhor ainda. Então, a resposta para tudo isso me parece que é a busca da verdade. E a verdade vai chegar no que é sustentabilidade, né? Tem que ser economicamente viável. Então, o modelo econômico vigente, não me parece que ele é de todo ruim. Ele só é praticado por gente ruim. Porque o comunismo também, ele pode ter muitas benesses, o socialismo e qualquer outro modelo de governança pode parecer bom, mas ele é ruim porque as pessoas pervertem aquilo que deveria ser. E aí só uma dica, é ler Revolução dos Bichos. Ponto. Aí tudo aquilo cai por terra. Porque enquanto a gente coloca de maneira errada o processo vai ficar errado porque tudo está sendo colocado numa dinâmica equivocada. Me parece que é isso. Eu sei que gostaríamos de perguntar muito mais, é um espaço muito rico. Então eu gostaria de, agora, para encerrar, pedir ao Daniel, ao Luciano e ao Antônio uma consideração final para a gente fazer o fechamento do debate. Tem um tanto de coisas aqui, na verdade, né? Mas eu acho que, para mim, fica essa dimensão do desafio, do aprofundamento. Eu concebo, enquanto educador e pai de família, homem de fé, que a gente muda as coisas quando tem convicção. Então, eu acho que precisamos ainda fazer um mergulho mais honesto, talvez usando a ideia do verdadeiro aí, do Antônio, de encontro para valer. A Laudato Si não é um livro para a gente ler e colocar na nossa cabeceira. Realmente é algo que nós precisamos fazer coletivamente, né? Nem que seja um pequeno coletivo. A minha filha, ela tem 15 anos e ela escreve fanpage de Harry Potter. Tem mais de 5.000 seguidores. Aí eu coloquei para ela o desafio, e ela está lendo a Laudato Si, para ver se ela começa a fazer algum tipo de leitura para a geração dela, alguma tradução. Ela está do 2º ano do ensino médio, num colégio conceituado da capital do país. Então, só para dizer assim, que a gente às vezes tem